Amém. Glória a Deus. Irmãos, cada dia, ou melhor dizendo, cada noite da nossa semana de primícias, nós temos falado a respeito de um tema específico, pelo qual a gente tem buscado alinhamento do Senhor. O que nós falamos aí no dia primeiro mesmo, quem se lembra? Nós falamos a respeito da saúde, de como que nós precisamos estar cuidando bem do templo do Espírito Santo para desenvolver aquilo que Ele nos chamou para fazer. No segundo dia nós falamos das finanças, para a gente viver de forma que glorifique o nome de Deus. Nós falamos no terceiro dia sobre família. Ontem nós falamos sobre ministério e hoje, no quinto dia, nós vamos falar sobre sonhos. Irmãos, Deus tem uma palavra sobre a direção dEle, sobre a sua vida, nesse ano de 2025. Dentro desse texto que nós vamos ler agora, a palavra tem a ver com mudança de direção, amém? E nós vamos fazer essa leitura e eu quero que você fique bem atento e vamos buscar de Deus. No final a gente vai orar aqui uns pelos outros e eu tenho certeza que Deus vai trazer muita direção e pessoas vão sair daqui com a direção assim clara do que Deus tem para vocês nesse ano de 2025. A palavra do Senhor nos diz em Atos capítulo 16, verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Irmãos, há um tempo atrás eu vi um vídeo rodando nas redes sociais e alguns pastores conhecidos meus estavam compartilhando que o vídeo se propunha ser uma denúncia a respeito de músicas hereges que eram cantadas na igreja. Músicas que contrariavam a palavra de Deus. E gente querendo ganhar engajamento em cima do trabalho dos outros, sempre, né? A primeira música realmente tinha erro, a segunda também. Quando chegou na terceira música, a música cantava assim: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. E aí o cara dizia: heresia, porque está dizendo lá no livro de Salmos que o Senhor não dorme o guarda de Israel. Se Ele não dorme, Ele não sonha. O cara pode não saber o conceito linguístico de polissemia na língua portuguesa, mas ele sabe que uma palavra tem mais de um significado, que a palavra manga pode ser uma fruta e pode ser essa parte da sua roupa. Mas vai lá e fala uma bobagem dessa. Então, caso alguém tenha visto e esteja com o coração fechado a respeito de sonhos de Deus, deixa eu dar logo uma rasteira nessa bobagem. A palavra sonho tem mais de um significado. Tem aquele que você tem quando está dormindo. E tem aquele que tem a ver com uma vontade intensa que você tem de chegar a algum lugar, de fazer alguma coisa. Um propósito que nasce no seu coração e você começa a se mover nessa direção. Esse é um conceito bíblico, embora a Bíblia não use essa palavra, porque usar essa palavra nesse contexto é algo muito recente. A Bíblia usava uma outra palavra que se chama esperança. Esperança é uma palavra também que sofreu mudança e a gente usa ela de forma errada. A gente fala sempre como esperança como algo muito remoto de se acontecer. A pessoa está com a doença terminal, mas ela ainda tem uma esperança como sendo algo muito difícil. E não, esperança tem a ver com você esperar que algo vai acontecer. Já preguei algumas vezes em alguns textos ao longo das Escrituras que ensinam a respeito dessa esperança. E para mim, a melhor demonstração que tem, eu sempre falo isso quando eu vou tratar a respeito de sonho, é com relação à gravidez. Que a mulher não fala assim: eu estou aqui com 8 meses de gestação
E eu tenho muita esperança que vai nascer. Se falar isso nos dias de hoje, a pessoa vai falar, mas está com problema? Morreu o neném? Como é que é isso? Não, mas é isso. Esperança é isso, é esperar o momento. A pessoa com esperança, com essa espera, com fé, ela tem certeza do que vai acontecer. O Novo Testamento usa a palavra esperança para falar, sabe de quê? Da vinda do nosso Senhor. E a gente crê e tem certeza que Ele vem, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus que sonha. Ele planeja, Ele revela o que vai acontecer com antecedência e move as coisas e se move nessa direção. Antes de eu entrar nesse texto, eu preciso fazer uma revisão breve com a igreja. Eu sei que parte da nossa igreja domina muito bem esse assunto, porque trabalham em retiros espirituais, onde o Senhor resgata muita gente, tratando os sonhos das pessoas. E por isso, antes de entrar nesse texto, eu preciso que você entenda bem a importância desse assunto na vida do crente. Irmãos, o sonho é uma coisa tão importante, que quando a pessoa aceita Jesus, uma das primeiras coisas que Deus começa a fazer é colocar propósito e sonho na vida dessas pessoas. A gente aprendeu ontem sobre o seu chamado, que toda pessoa que recebeu Jesus como seu Salvador tem um chamado, tem um propósito. Então a pessoa aceitou Jesus, ela já recebe um dom, já tem um sonho sendo plantado no coração dessa pessoa. Mas convivendo, meus irmãos, com o ser humano, eu tenho percebido que uma das maiores armas de Satanás para paralisar a vida de um crente é fazendo com que ele se frustre dos seus sonhos. E assim ele para de se movimentar e ele não vive o propósito de Deus na sua vida. Há anos atrás, o Senhor me deu uma figura muito forte a respeito disso, que eu sempre gosto de contar quando eu vou tocar nesse assunto, que é a seguinte ilustração. Imagina você acordar no meio do mar, agarrado a um pedaço de prancha velha. Você olha para o céu está fechado, não tem uma estrela para te dizer a direção. Você olha para um lado, olha para o outro, está tudo escuro. E as ondas estão jogando de um lado para o outro, você não sabe para onde você está. Para onde essa pessoa vai remar? Para onde essa pessoa vai tentar nadar? Eu te digo, ela não vai nadar para lugar nenhum. Ela vai concentrar todas as suas forças em se manter vivo. Ela vai ficar agarrada naquela prancha. Só que vai chegar um momento, talvez um dia depois, talvez menos, talvez mais, que as forças dela vão começar a acabar. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai afundar. E assim é a vida de muita gente que perdeu o propósito, não tem mais sonho, não tem mais expectativa de para onde vai. Todas as suas forças estão concentradas em sobreviver. Em viver um dia depois do outro. Um dia depois do outro. E o que acontece com isso, meus irmãos, é que uma hora a força acaba. E essa pessoa afunda. E é assim que tem tanta gente com depressão nesse mundo. É assim que tem gente atentando contra a sua própria vida, porque não tem mais perspectiva de futuro e perdeu as suas forças. Agora você precisa imaginar uma situação, um cenário parecido, mas com uma diferença. Imagina que você acordou no meio do mar, abraçado numa prancha. Você olha para cima, está tudo fechado. As ondas estão jogando de um lado para o outro. Você olha para o outro, não vê nada. Você olha para o outro lado, não vê nada. E de repente você olha numa direção. E você vê luzes. E você vê uma sequência de lâmpadas que você reconhece. Que é a ponte de Nova Almeida e a praia de Praia Grande. Eu te digo, você vai tirar força de onde você não tem. E vai chegar na praia. É assim que é a vida da gente. Quando Deus coloca um rumo, uma direção, um propósito, um sonho, você tira a força de onde não tem e dá tudo para chegar naquela direção. E Deus tem feito isso conosco, meus irmãos. Eu tenho visto ao longo dos anos, ministrando para pessoas em restauração, como Deus tem restaurado sonhos na vida de tanta gente. E a vida da pessoa simplesmente volta a andar. E aqui nesse lugar, tem muita gente que teve sonhos restaurados na presença de Deus. Se você esteve num desses retiros, e Deus restaurou sonhos na sua vida, dá um glória a Deus bem alto. É esse o ambiente que você está, de pessoas que vivem isso na prática.
E agora, tendo feito essa necessária introdução, vamos para o texto. Esse texto conta um momento da vida do apóstolo Paulo, em que ele estava simplesmente vivendo o sonho que Deus colocou no coração dele. Normalmente a gente não vê dessa forma, porque a gente sempre associa o chamado e o sofrimento como uma coisa ruim. Mas quem veio ontem, no culto de ontem, sabe muito bem que a gente sofre no nosso chamado. Nós somos chamados para sofrer, mas sofrer com alegria. Então entenda, quando o apóstolo Paulo ele recebeu Jesus, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A primeira coisa que Jesus fez com ele foi dizer: eu estou chamando você para pregar o evangelho para os gentios. Não só ele seria um missionário, como todos nós devemos ser, mas Deus falou para ele a coisa específica que ele precisava: pregar o evangelho aos gentios. Paulo passou um tempo em preparação, meus irmãos, e eu creio que nesse tempo de preparação ele nunca se esqueceu desse sonho que Deus colocou no coração. Chegou um momento que esse sonho começou a ser colocado em prática. Ele estava na igreja de Antioquia, e sabe o que os irmãos estavam fazendo? Orando e jejuando, igual a gente está fazendo nesses dias. E o Espírito Santo deu uma direção, e mandou separar ele e Barnabé para uma obra que ele tinha chamado. E assim Paulo começou, junto com Barnabé, a sua primeira viagem missionária. Aqui no texto que nós lemos, ele está, se não me engano, com Timóteo. E acontece uma coisa: ele está tentando ir para uma região. E o texto diz para a gente que o Espírito do Senhor o impediu. O Espírito do Senhor Jesus o impediu. E ele continuou, foi tentando chegar em outra parte, mas eles não conseguiam ir. Você já viveu isso? Talvez você esteja vivendo na sua vida. Você tenta e não dá certo. E às vezes você está vivendo algo que Deus mandou você viver. Mas você está ali tentando e parece que não sai do lugar. Irmãos, tem hora que é o diabo, tá? Não tem para onde correr, sabe? Paulo fala em outra passagem que ele tentou fazer uma outra viagem para visitar os irmãos, e ele diz: mas Satanás me impediu. Mas aqui, nesse texto, nós vemos que é uma ação do próprio Espírito de Cristo, impedindo ele de seguir numa direção que ele entendia que estava vivendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Mas, meus irmãos, nesse momento o que acontece? Ele tem uma visão à noite. E nessa visão aparece um rapaz que devia estar com a roupa típica dos macedônios, ou com algum sotaque, porque Paulo reconhece como sendo alguém, né, da Macedônia, um rapaz da Macedônia, e ele fala assim: passa a Macedônia e nos ajuda. E aí ele entende, é o meu sonho, o sonho que Deus colocou no meu coração, de pregar para os gentios, mas não é nessa direção que eu estava indo. Eu preciso ir, na verdade, para a Macedônia. E ali, meus irmãos, acontece um ajuste no propósito. Você pode repetir essa expressão, ajuste no propósito? Querido, meu irmão, minha irmã, o tempo todo na nossa trajetória, nós precisamos estar atentos aos ajustes que Deus vai fazendo em nós. O problema é que a gente acha que o sonho é nosso. O problema é que a gente acha que é a vontade, é aquilo que a gente sonhou uma vida inteira, então vai ter que ser do nosso jeito. Irmãos, quando a gente recebe Jesus na nossa vida, a gente o recebe como Senhor. Você sabe o que isso significa? Que não é mais a nossa vontade. E que muitas vezes nós vamos precisar crucificar o nosso sonho na cruz. Paulo, antes de Cristo, ele tinha um outro sonho, ele tinha um outro propósito, e ele achava que estava fazendo a melhor coisa do mundo, estava cheio de boas intenções, fazendo algo que ele achava que era vontade de Deus. E de repente ele vira e fala assim: eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você tem noção do que é isso? Eu quero que nessa noite você pense nas coisas que movem você, nos sonhos e propósitos que você acha que de repente Deus colocou, e talvez Ele tenha mesmo colocado durante um tempo. Você estaria disposto a mudar de rumo, a sacrificar em obediência a Deus
algo que você entende que era o sonho da sua vida. Talvez uma carreira profissional, talvez uma viagem, talvez um relacionamento, talvez algo que vai definir os seus rumos daí para frente. Você estaria disposto a fazer como Abraão, que sonhou tanto com um filho, e de repente Deus foi lá e pediu o filho de volta? Em crer tanto na soberania de Deus. A gente falava aqui na roda de leitura, um irmão estava comentando, né, a respeito disso. Olha, Abraão, ele cria tanto que ele sabia que ainda que o filho dele morresse, Deus ia ressuscitar para cumprir a promessa. Fé, descansar na presença do Senhor. Algumas pessoas já viveram isso algumas vezes ao longo da vida, de estar caminhando numa direção e de repente Deus chegar e mostrar para essa pessoa: ei, não é bem assim. Ei, está errado isso que você está fazendo. Você deu um passo fora, é por isso que eu estou impedindo você de avançar. Essa noite é noite de ajuste. E antes que você comece a tomar decisões precipitadas, eu quero que você entenda, Deus precisa falar com você. Às vezes o pregador aqui, expondo, pode acabar lançando uma semente de dúvida no seu coração a respeito de algo que Deus disse. E não é essa a intenção, mas esteja preparado para ser. Pode ser que a pessoa que você esteja sonhando em se casar seja exatamente essa pessoa. Vai. Mas se Deus mostrar para você não é, não fica com medinho de renunciar, seja o que for que esteja diante de você. Pode ser o seu Isaac, meu irmão. Você precisa definir quem é que manda na sua vida, de uma vez por todas. Se Jesus manda na sua vida, ou se é a sua vontade que manda na sua vida. Ou se é o seu nariz te levando para um lado e para o outro, sem conseguir chegar no seu destino. Irmãos, eu tenho acompanhado pessoas que têm dificuldade para tomar decisões simples. E às vezes vem para cultos como esse, Deus fala de forma tão clara, tão objetiva, mas o coração da pessoa está tão endurecido e obcecado em seguir a sua própria vontade, que ainda que Deus desenhasse na parede com uma mão, igual lá em Daniel, a pessoa ia se submeter. Por quê? Porque o Deus dela ainda é o seu ventre. Não sai do lugar, não vive os propósitos de Deus, continua com a sua vida agarrada, cheio de sonho, cheio de projeto, que se transforma em frustração. Se Paulo tivesse insistido, ele ia ficar lá, sem conseguir prosseguir com o ministério dele. Mas ele foi capaz de olhar para aquela visão e discernir: Deus está falando comigo. Tem uma coisa interessante, uma palavra que eu acho muito interessante aqui nesse texto, no verso 10, diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Presta atenção nessa palavra. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, não houve uma definição de imediato a partir de uma visão. Deus dá a visão para a gente precisa entender a visão, amém? Muita gente ouve algo e interpreta demais esse algo. E aí fica difícil, meus irmãos. Se você tenta fazer de muito imediatamente, você corre o risco de encaixar a sua vontade naquilo que Deus disse e acabar colocando palavras na boca de Deus que Deus nunca disse. Mas aqui mostra no plural. Quem viu foi quem? Paulo. Mas quem foi que concluiu? O grupo concluiu, que estava ali junto naquela mesma missão. Concluímos que Deus estava nos chamando para Macedônia. E meus irmãos, eles vão, e é ali que tudo acontece. É ali que vai acontecendo uma coisa atrás da outra, sabe? É ali que acontece a libertação daquela mulher endemoniada. É ali que a conversão de Lídia. É ali que eles são presos. E nisso deles serem presos, acontece aquele milagre de referência em louvor e adoração para a gente até hoje. É ali que a família do carcereiro inteira se converte. É dali que vão surgindo várias igrejas a partir daquela viagem, porque ele resolveu dar o braço a torcer. E entender que o chamado de Deus era numa direção específica, que não era aquela que ele estava indo. O nosso Deus é um Deus que fala, meus irmãos. E as minhas ovelhas
Caso não tenha saído na live direito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem falou isso foi o próprio Jesus. E se tem uma coisa que essa igreja conhece bem, é que precisa perguntar para Deus. Queridos, há vários anos atrás, eu trabalhava num ministério que alguns de vocês aqui me acompanharam bastante. Minha sogra, meu sogro me acompanharam muito, meus pais, meu irmão Clauber, muitos dos meninos e meninas que estão aqui, que hoje já são adultos. Eu trabalhava num ministério missionário chamado Embaixadores do Rei. E meus irmãos, eu me lembro que quando eu fui para o meu primeiro encontro com Deus, na época do encontro, sabe? A gente vivendo muita coisa e chegou um momento em que Deus estava tratando os sonhos no coração das pessoas. E os meus sonhos, meus irmãos, eram sonhos espirituais. E o sonho que eu coloquei ali no papel para a gente orar a respeito daquilo, foi a respeito da organização Embaixadores do Rei. Uma transformação a nível nacional, e eu trabalhava nisso. Eu escrevia as músicas dos embaixadores, eu compunha, eles cantam até hoje. Eu escrevia o material didático deles, os manuais que eles estudavam, publicava na revista deles estudos, histórias em quadrinhos. A minha vida girava em torno disso, o ministério, e Deus me usava muito, meus irmãos, nesse ministério. E o meu sonho era fazer uma transformação a nível nacional, de forma a alcançar muitas outras crianças e adolescentes para Jesus. E meus irmãos, eu me lembro que o pastor Ivan orou comigo naquele momento, meu discipulador há mais de 20 anos. Ele virou para mim e falou assim, na presença de Deus: Senhor, o sonho dele não é um sonho egoísta, não é um sonho material, é um sonho relacionado ao teu reino. Atende, Senhor. E eu falei, amém, concordo em oração. E sabe o que aconteceu um pouquinho depois? Eu fui para um outro retiro, parecido com isso que a gente está fazendo, só que mais curto, eram só 5 dias de jejum. E ali nesse retiro, eram de pastores e alguns líderes que não eram pastores, a gente junto orando. Deus plantou um incômodo muito grande no meu coração. E de alguma forma, eu comecei a entender que Deus queria que eu deixasse aquele ministério a partir do momento que eu fosse ordenado pastor na igreja. Essa igreja se reunia num templo que era menor do que esse tapete vermelho que eu estou pisando nele aqui. E meus irmãos, quando Deus falou isso comigo, eu comecei a me sentir muito incomodado. E aí vem um pregador e pregou uma mensagem a respeito disso, mudança de direção, sabe? Eu não lembro qual foi o texto que ele falou, o que foi que ele falou, mas aquilo começou a se transformar numa dor dentro de mim. Vocês não têm noção. No meu casamento, a igreja estava lotada de meninos, de várias igrejas do município da Serra, desse trabalho que eu fazia. Eu entrei na igreja, ao som do hino oficial dessa organização, no meu casamento, com uma banda de garotos, de meninos, tocando. Eu saí da igreja, no meu casamento, ao som de um outro hino dos Embaixadores do Rei, que eu mesmo tinha composto, com um grupo de meninos tocando. Isso fazia parte da minha vida de um jeito que vocês não têm noção. Mas como doeu, meus irmãos. E eu me lembro que eu vim, o retiro tinha sido lá em Belo Horizonte, eu vinha no carro com a galera e a gente conversando, e eu compartilhei com o pastor Ivan, olha, Deus está falando comigo, que eu vou ter que deixar. E aquilo me dava um desespero por dentro, que vocês não têm noção, porque eu tinha sonhos. Irmãos, eu estava com coisas engatilhadas para implantar, para botar em prática, sabe? Eu estava, por exemplo, com um novo inário dos Embaixadores do Rei, já em fase de design, junto com o pessoal lá do Rio de Janeiro. O coordenador nacional dependia de mim para muitas coisas. E Deus foi testificando aquela palavra no meu coração. Basicamente, para de tentar ir por aí, passa para Macedônia, ajuda-nos. Crucifica esse sonho, porque eu tenho um outro sonho na sua vida. Irmãos, doeu. Mas se tem uma coisa que eu não vou fazer nessa vida é pecar por desobediência. Posso cair em pecado por muitas coisas, mas uma coisa que eu não quero cair é pecar por desobediência. Eu saber que Deus está me mandando uma coisa e de repente eu simplesmente ir numa direção contrária. E chegou um momento, meus irmãos, crucial ali na organização, que eu tive assim o ponto final de Deus. Ele virou para mim e falou, acabou, é aqui,
segue outro rumo. E eu fiz, e a gente está aqui. E a gente tem vivido grandes e grandes coisas, fazendo um trabalho missionário, como eu descrevi aqui no momento de ofertas. Em muitos lugares, muitas vidas sendo transformadas aqui no nosso bairro. Meus irmãos, tem o quê? 13 anos que eu fui ordenado ao ministério pastoral, apesar de estar aqui 12 anos, vai fazer 13 esse ano, né? Apesar de estar aqui trabalhando intensamente nessa igreja há 20 e tantos, há 13 anos, há quase 13 anos atrás eu fui ordenado pastor. E muitos de vocês que estão aqui hoje são fruto desse trabalho, porque eu resolvi obedecer. Irmãos, às vezes a gente fica apegado em coisas que são puramente apegos emocionais em nós. Eu não estou falando simplesmente de direção ministerial, mas qualquer área da vida da gente. Ah, pastor, eu tenho um sonho de trocar de carro. Isso também é espiritual, meus irmãos. Se for pelo motivo certo, meus irmãos, amém, a nossa vida não se separa. Eu tenho a minha vida da igreja e eu tenho a minha vida da família. Não, a minha família faz parte da igreja, está tudo misturado, é tudo junto. A minha vida inteira é espiritual. Se eu for trocar de celular, é algo espiritual, porque é para a glória dele. Se eu for trocar de carro, é algo espiritual, é para a glória dele. Se você tem esse entendimento de reino de Deus, entenda o que eu vou dizer. Eu estou falando de qualquer área, qualquer sonho da sua vida. Eu me lembro do pastor Wellington, foi meu pastor lá em Praia de Carapebus. E ele compartilhou com a gente que ele tinha um sonho naquela época de comprar um telefone fixo. É uma coisa, essa galera de hoje não sabe o que é isso. Um telefone fixo sem fio, que vinha até com bina. Adolescentes, alguém sabe o que é um bina? Nem fazem ideia. É o seguinte, aparecia o número de quem tinha ligado para você. A gente, uau, agora eu sei quem me ligou, né? Para quem viveu o telefone que você discava, rodava um disco para poder ligar, isso era tudo, meus irmãos. E ele sabia de uma marca, eu não me lembro, acho que era Panasonic, não tenho certeza. E ele sonhava em ter um telefone fixo que fosse da Panasonic. E até que um dia, meus irmãos, o pastor Wellington conseguiu comprar o bendito do telefone. E ele compartilhou para a gente na igreja. Que desgosto, porque era o sonho dele. E quando ele realizou, ele descobriu que era obsoleto, que tinha telefone muito melhor no mercado. E ele estava apegado a algo que estava ultrapassado. E ele não tinha ideia de como ia ficar ultrapassado, né? Irmãos, a vida da gente é cheio de sonhos assim. Que a gente se apega de um jeito e acha que aquilo é a solução da nossa lavoura. E não é. Mas dói abrir mão. É doloroso. Eu quero que você esteja disposto a abrir o seu coração e dizer mais uma vez: papai, que seja a tua vontade, não a minha. Eu dei o meu testemunho e eu quero chamar aqui à frente. 2 casais vão vir aqui e vão dar um testemunho também sobre semana de primícias, sobre jejum e oração. Eu quero chamar aqui primeiro Thalita e Tiago. Venham aqui nesse momento. Aplauda ao Senhor. Faz parte da mensagem, tá? Logo depois nós vamos orar pela sua vida. Faz parte do que Deus está dizendo. Boa noite, igreja, graça e paz. O meu testemunho é sobre a semana de primícias. Desde quando o pastor falou que ia vir para a igreja ficar aqui, eu falei, bora. E ficava nós dois aqui, dormindo aqui na igreja, né, e orando, conversando. E uma dessas semanas, dessas noites, a gente sentou aqui. E aí ele perguntou para mim, Tiago, como que está a sua vida de relacionamento com sentimental? Eu falei, pastor, tá de boa. Estou namorando com Jesus e para mim está suficiente. Ele, não, cara, você tem que casar. Como que você vai ficar sozinho aqui? Eu falei, pastor, estou de boa. E aí a gente conversando. Aí ele falou, aqui na igreja você não vê ninguém. Eu falei, pastor, aqui na igreja não tem ninguém para mim. Aí a gente falando, ele, e Thalita?
Falei, pastor, Thalita é minha irmã. Convivo lá na casa dela há mais de 10 anos, na casa dos pais dela. Chamo, né, o pai e a mãe dela de tio e tia, que é o tio Maso, mas tia Val, o Jussiel, mas o João. Nossa, cresci o João indo lá em casa todo dia. Falei, não, Thalita é minha irmã. E beleza. A gente terminou de conversar. Aí eu fiquei, Jesus, será? E aí, orei, fui para casa. Orei de novo, falei, será, Jesus? Aí eu falei, Deus, mas para Thalita tem que ser um homem muito de Deus, que ela é uma mulher muito de Deus. Quem conhece sabe. Falei, tem que ser um homem de Deus. Eu não sou um homem de Deus, não. Aí, beleza. Orando já mais de 6 a 7 meses já, sem nem falar nada com ela, só eu e Deus mesmo. Fui para o imersão. Cheguei lá no imersão, te servindo, falando as coisas. Ela chega para mim e fala bem assim, homem de Deus, faz esse negócio aqui. Falei, Jesus, eu sou homem de Deus para ela. Vou te contar, tá? Eu orei aí mais uns 3 meses para tomar coragem para falar com ela. Aí eu falei, nessa sozinho eu não vou. Chamei mais alguns irmãos aqui da igreja e falei, ó, estou com tal propósito e eu preciso da ajuda de vocês. Irmão, só sei que nessa caminhada aí foi mais de 1 ano de oração para me chegar nela, para poder falar com ela. E quando eu cheguei nela, eu ainda não tive aquela coragem toda. Cheguei nela e falei, vão ali no franguinho? E aí ela virou para mim e falou bem assim, vamos? E eu falei, agora eu consegui. Cheguei lá no franguinho, estava ela, o irmão dela, rapaz, mas tinha umas 10 pessoas a mais. Aí eu cheguei para ela e falei, hein, era nós 2. Aí ela, fiquei com vergonha. Enfim, meus irmãos, estou aqui hoje casado com essa mulher de Deus e é para a honra e glória do Senhor. Não, e aí o que eu falo, né? Não fique você pensando que as coisas que você não colocar em oração, você não possa conseguir. Não é só, vou colocar em oração, mas ter também a atitude diante de Deus. Agora é a minha parte da história. Ele falou, né? Ficou 1 ano para tomar a iniciativa e eu nem percebi nada, não. E aí, na semana de primícias do outro ano, a do ano anterior, foi quando ele conversou com o pastor, a do outro ano, a gente estava aqui. Eu acho que era até o dia da oração pelo Ministério de Criança. Quem aí estava no ministério, estava aqui, não sei se lembra da oração que o pastor fez. E a gente orou pelo meu casamento. E o pastor falou, né, que naquele ano Deus já mandasse alguém. E desenrolou. Naquele ano mesmo a gente já estava até noivo. E aí, o ano passado, a gente casou. Nem um pouco tendenciosa a minha oração, né? Vai! Glória a Deus, muito obrigado pelo testemunho de vocês. Gabriel, Tatagiba, Rebeca e Zion. Só venham. Enquanto eles chegam, deixa eu contar para vocês. Eu comecei a semana de primícias vindo para cá sozinho, ninguém ficava, meus irmãos. Era eu jejuando aqui os 7 dias. E aí começou a vir o Tiago, começou a vir o Eric, e era nós 3, às vezes sem ficar o tempo todo. E devagarzinho o pessoal foi aderindo, não é? E hoje a gente nem coube mais no prédio, a galera está dormindo aqui nesse tapete. Nem dormindo tão, né? Nem dormindo tão. Boa noite, igreja. Tive mais um testemunho, né, que foi o que o pastor me chamou para contar desse ano. Mas aí a gente conversando no WhatsApp, a gente foi lembrando, né, de várias outras semanas de primícias, né? Semana de primícias, como o pastor falou, é uma semana de alinhamento, né? Que Deus realmente dá direção para a gente, para o ano inteiro, para vários anos na frente, talvez para o resto da sua vida. Então, dê valor a esse tempo aqui. Então, eu vou contar um pouco de todas, na verdade, que eu participei. A primeira que eu participei foi em 2019. Eu sempre fui da igreja, mas era muito inconstante e estava mal assim espiritualmente, estava fora da igreja mesmo.
E aí tinha passado a virada de ano na praia, e de manhã tinha ido jogar bola com os amigos e tal, e o pessoal aqui na igreja, já tinha rolado o primeiro dia da semana de primícias, eu nem aí, né? Só que foi o dia, inclusive, que eu falei com a Rebeca pela primeira vez, mas assim, foi 2020, né? Foi na virada para 2020, né? Mas assim, nem desenvolvemos conversa, depois ela vai contar o que eu falei com ela na praia lá. Mas eu cheguei em casa e eu senti um forte incômodo de falar, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso não é meu lugar é para eu estar na igreja. Só que eu estava tão mal espiritualmente que eu falei assim, cara, eu não consigo nem ler a Bíblia, eu estou muito mal. Aí eu pensei, vou ver uma pregação de alguém aqui, só que eu nunca tive costume de assistir pregador nenhum. E falei, vou abrir o YouTube aqui, sei lá. Aí eu abri, estava lá na home do YouTube, lá, um pastor de Deus pra caramba lá, pastor Cléristo. Primeiro dia de semana de primícias, a mensagem assim, até a morte, eu lembro até hoje dessa mensagem. E o pastor falou de pessoas que realmente gastavam a sua vida por Jesus, que iam até as últimas consequências para pregar o evangelho, para viver aquilo que Jesus disse para a gente fazer, né? Eu mandei uma mensagem pro pastor, falei assim, cara, o pastor vai me descascar, falei tudo que eu estava fazendo, falei, pastor, tô indo aí fazendo um monte de coisa errada, contei, fiz, falei assim, agora lá vem, pastor. Amém, meu irmão, que bom que o Espírito Santo falou com você, amanhã tem semana de primícias, vem aí. E eu vim e ali, desde então, eu nunca mais desviei, permaneci firme até hoje, né? E ali foi o que eu considero assim que a minha vida ministerial começou mesmo, né, a desembolar. Foi naquela semana de primícia, eu recebi muita direção, fui me fortalecendo. Na de 2021, né, aliás, na de 2020, aí tem como eu conhecer a Rebeca, né? A gente não se conhecia, não conversava, mas eu falei com ela nesse dia que eu senti esse incômodo de voltar para a igreja. Você quer contar? Não? O neném está dormindo, não quer falar. Mas você tem ideia, sempre foi um sonho meu ter uma família, me casar, ser pai, mas esse sonho tinha meio que morrido, assim, estava meio mais ou menos. Eu encontrei com a Rebeca na praia, assim, a gente tinha um amigo em comum, a Emily e tal, o pessoal ficou falando dos nossos olhos, que a gente tem olho claro e tal. Tiraram foto dos nossos olhos no dia, assim, a gente super desconfortável de ficar um do lado do outro, assim, para tirar foto. Aí eu cheguei para a Rebeca e falei assim, se eu nunca casar, pelo menos você me dá um óvulo que o filho vai nascer bonito, né? Ela fala assim que eu nem considerei ela uma opção para eu casar, né? Era assim, se eu não casar, você me dá um óvulo aí, né? Agora tá o óvulo aí, né, no colo dela. E em 2021, a gente orando aqui, buscando direção de Deus, passei novamente semana de primícias aqui, acabou dia 7, no dia 8, eu já pedi a Rebeca em casamento, com 6 meses de namoro, deixei todo mundo lá na casa dela doido, ligamos pro Érico, rapaz, você é doido mesmo, hein? E em 2021 também, foi quando eu conversei com o pastor Cléristo, e ali naquele mesmo mês, mesmo de janeiro, eu comecei o projeto de jiu-jitsu aqui na nossa igreja, estou aí até hoje, tem meus alunos, vários alunos aí na igreja, e tem dado frutos, sou muito grato a essa igreja. 2022, me ajuda aí, Moqui, senão eu esqueço. É verdade. 2022, 2022, gente, eu tinha um chamado missionário, tenho um chamado missionário, a Rebeca também tinha, mas assim, tem um chamado aí, não sei o que é não. E em 2022 a gente teve nosso direcionamento. Deus deu um país para a gente, que são os Países Baixos, também conhecido como Holanda. E Deus colocou um amor ardente pela igreja naquele lugar, no nosso coração, e pelo povo daquele lugar. E veio uma confirmação que a gente deveria ir para lá. Eu nunca vi nada de Holanda, não conhecia nada, nunca tive vontade de morar lá. E junto com a confirmação do chamado, Deus também falou, é hora de você ter um filho. Isso eu estava com 6 meses de casado. E ele falou, é hora de você ter um filho, para o seu filho nascer aqui no Brasil, conviver com os parentes, porque depois vocês vão embora. E na semana de primícias mesmo, a gente fez o Zaya.
Você pode falar porque você que fez o chamado também. Eu estava ministrando aqui, meus irmãos, e eu me lembro que a galera estava aqui no chão, daquele jeito, sabe, chorando de joelho, e estava só a Rebeca e o Gabriel estava do trabalho acompanhando o culto. E eu me lembro que eles me contaram que a Rebeca chegou com essa convicção do local, né? E ele lá também. Irmãos, eu não falei local, eu falei assim, Deus está levantando alguém aqui hoje para ser missionário na Europa. Eu não falei o país, sabe? Mas Deus me deu uma revelação na hora e eu liberei aquela palavra e testificou no coração deles, sem eles combinarem entre si, né, o mesmo país para um e para outro. Rebeca nem sabia que Países Baixos era na Europa, né? Quando ela veio me falar assim, né? O pastor jogou a profecia e falou, na Europa, não sei. Mas 2022 a gente tem se preparado desde então, né? Passaram aí 2 anos, né? A gente está agora no ano. Eu lembro quando eu cheguei para conversar com o pastor, pastor, daqui uns 10 anos, né? Uns 7 anos, aí ele, não, fim do ano nossa igreja manda você. Eu falei, não, calma. E a gente tem se preparado e a gente crê mesmo no Senhor que esse é o ano que nós estamos indo embora, né? Depois a gente explica melhor para vocês toda a situação, mas a gente começou a se preparar. Tudo que a gente faz desde então é se preparando para ir, seja estudando, trabalhando para caramba, para pagar as contas que são altas para ir. Teve a semana de primícias de 2023, que foi quando a gente apresentou o Zion, né? Ou seja, foi feito em janeiro, outubro, fez 3 meses, caiu ali na semana de primícias de 2023, já o Zion. E agora que é o nosso ano, né, de preparação, semana de primícias, aliás, eu pulei algum ano ainda, sei lá, mas enfim, de 2025, que a gente está em 2025. Enfim. A gente estava brincando aqui, o pastor falou para a gente assim, orem, peçam algo para Deus que possa ser atendido em 7 dias. E aí a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu estou em preparação para ir, eu falei assim, eu quero que o euro abaixe, né, que está alto demais. Só que na hora eu já comecei a rir assim, eu falei assim, Deus vai mudar a situação do mundo inteiro, porque o Gabriel lá de Nova Almeida quer comprar euro, né? E comecei a rir. Contei isso para o Tiago aqui logo depois, porque eu estava rindo. Compartilhei com os irmãos na roda de leitura, mas pedi mesmo assim. E vocês se acompanham, mas o euro só está subindo, né? Aí no dia seguinte, tem um cara que faz cotação de câmbio que eu estava acompanhando, com dinheiro para comprar, mas o euro só subiu, não estava comprando. O cara lançou um vídeo bem assim. Já foi à igreja hoje? O euro teve uma baixa de não sei o quê, ninguém sabe o que aconteceu. Eu mandei para o Clérison e falei assim, aí ó, foi fé suficiente para Deus atender, mesmo eu rindo, né? E assim, pessoal, muita coisa aconteceu desde então, foram várias semanas de primícias, mas assim, vários direcionamentos dados por Deus. E aquela ilustração que o pastor fez sobre você estar agarrado em um lugar, mas você ter um lugar para você olhar, para você ter força para nadar, grande parte desses sonhos foram dados para mim e para a Rebeca na semana de primícias. Nos momentos de dificuldade, assim, nos momentos de desânimo, eu estava conversando com o Maquilha aqui na última noite aí, sobre várias dificuldades, com o pastor Clérison também, mas esses sonhos eles nos dão força para continuar nadando, para continuar avançando com o objetivo. E se Deus deu um sonho para vocês, não espera que vai cair do céu, vocês também têm que se preparar, vocês têm que fazer por onde também. Desde que eu recebi o sonho, já fiz uma faculdade, estou na segunda, me formei em educação física, o Tiago também vai formar agora, lembra ontem, parecia ontem que a gente estava conversando, né? Vai formar agora, estou fazendo teologia, estou estudando, estou juntando dinheiro, acho que mais de 80% do meu salário eu não gasto, que é realmente para pagar os custos que eu tenho para minha viagem, para a gente poder ir. Então, assim, Deus te deu um sonho, se agarra nisso, trabalha para cumprir, porque se Ele te deu o sonho, Ele vai ser fiel. Amém? Obrigado, gente. Top demais. E foi engraçado o Gabriel falando pra gente aqui na roda de leitura, né? Não, Vladimir Putin vai jogar uma bomba no meio da Europa, aí o euro vai cair. Como é que eu vou fazer uma oração e mudar tudo? Aí a gente ficou conversando de vezes, que a gente orou, né?
E coisas mirabolantes assim aconteceram. Eu dei o exemplo de uma vez que a gente estava numa reunião de homens, o irmão Alberto pediu uma oração e a gente falou assim, era algo que precisava mexer com o Brasil inteiro, sabe? E eu virei e falei, vocês creem que se essa igreja orar, uma igreja da periferia da Grande Vitória resolveu numa terça-feira à noite juntar o pessoal e orar, vai acontecer? Aí os irmãos, eu creio, todo mundo, então vamos orar. E a gente orou, meus irmãos, na semana seguinte, na próxima reunião, o irmão Alberto já tinha resposta. Aí eu testemunhei isso e a gente ficou rindo, né? Gabriel saiu daqui, chegou em casa, viu o vídeo, já me mandou. A gente já começou a rir. Porque o cara não só estava dizendo que o euro baixou, mas ele estava tratando como um milagre. Ele colocou, já foi na igreja hoje, né? Agradecer porque o euro caiu. Olha que doideira, meus irmãos. Que sirva de testemunho, ilustração e impulso para vocês. Sabe? Não é mágica, é Deus. Não é a semana de primícias que é alguma coisa e tal. É jejum e oração, buscando a presença de Deus em submissão a Ele. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. E chegou a hora que a gente vai orar. Porque até agora a gente falou sobre a oração, até agora a gente falou sobre a direção de Deus. E muita coisa vai acontecer, meus irmãos. Muita coisa vai acontecer. Eu vou fazer uma oração geral para que Deus abra os nossos ouvidos e desperte o seu espírito em nós de maneira profética. Ele vai falar nesse momento, vai dar direções para famílias e para pessoas, para jovens, para pessoas de qualquer idade. Mas esteja aberto à possibilidade de mudança de rumo na sua vida. Amém? Pai, primeira coisa que eu quero fazer nessa oração é declarar que o Senhor reina. O Senhor o que governa. Se a gente estiver indo numa direção e o Senhor mandar ir para outra, a gente vai, meu Deus. Não importa o sonho que a gente carrega e nós estamos dispostos a sacrificar o que for, em prol daquilo que o Senhor está nos mandando. Por isso eu falo, testifica nessa noite. Existem coisas que o Senhor talvez já esteja dizendo, existem coisas que a gente precisa, na verdade, compreender. E existem coisas que a gente está indo na direção errada. Seja o que for, fala conosco agora. Nós cremos na Tua palavra que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E por isso, meu Pai, nós pedimos que o Senhor fale com clareza. Aqueles que são para visão, que o Senhor libere visão nesse momento. Aqueles que são de escuta profética, que o Senhor fale abertamente aos seus ouvidos. Aqueles que ouvem de uma maneira específica, um testemunho interior, todos nós ouvimos assim, fala conosco, meu Pai, um testemunho interior dentro de nós, meu Deus, que a partir desse momento que nós estamos orando, daqui para o final desse culto, que o Senhor fale conosco. A gente vai ter um tempinho de adoração, para buscar a Tua presença, e o Senhor fale com a gente, não deixe a gente sair daqui dessa noite, sem uma resposta, sem uma direção do Senhor. Eu oro por aqueles que estão se preparando para casar, eu oro por aqueles que não estão se preparando, mas estão sonhando com casamento, eu oro por aqueles que estão pedindo uma direção de ministério na sua vida. Não deixe que a gente seja seduzido pela nossa carne, não deixe que a gente seja influenciado por opiniões alheias de pessoas, meu Pai, mas que seja o Senhor falando. Não o nosso orgulho, não a nossa soberba, meu Pai, mas seja o Senhor nos direcionando para onde o Senhor quer que nós estejamos servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, faz uma agitação nas nossas vidas nesse início de ano, meu Pai. O Senhor reina, o Senhor é o governante das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Como vai funcionar agora? A gente vai cantar uma canção e logo depois a gente vai perguntar para Deus. A gente vai falar, Senhor, fala agora, e a gente vai ficar em silêncio. E eu creio, pessoas vão ter visões, pessoas vão ouvir, pessoas vão sentir por dentro, vai vir uma ideia na mente, e você vai buscando isso, pedindo para Deus testificar no seu coração.
Você que quer essa resposta, vem para frente, a gente vai empilhar as cadeiras e vai embolar todo mundo aqui. Nós vamos cantar uma canção por um motivo, para a gente adorar a Deus e aumentar o nível da presença dEle. Quanto maior a presença do Senhor, maior a quantidade de coisas que acontecem no nosso meio. Vamos nos colocar de joelhos, vai um ajudando o outro aí se necessário. Vamos nos prostrar diante do Senhor. O Senhor, Ele é soberano. Ele fala do jeito que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Mas se apegue a essa promessa: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não tenho confiança na minha capacidade de ouvir Deus, mas eu tenho plena confiança na capacidade dEle de ainda assim falar comigo. Instrumentistas, no momento que eu parar a oração para a gente ouvir, façam um silêncio absoluto. Obrigado, Senhor, pela Tua presença doce, santa. Obrigado porque o nosso corpo, ele é santo, as nossas finanças são santas, a nossa família é santa, o nosso ministério é santo e os nossos sonhos, eles são santos. Fala conosco agora. Limpa a nossa mente. Não deixa que a nossa carne atrapalhe, mas simplesmente fala que os teus servos estão ouvindo. E a pergunta é: qual a direção do Senhor? Quais são os teus sonhos sobre nós nesse ano de 2025? Obrigado, meu Deus. Amém. Você pode se colocar de pé. Deus falou uma palavra ao meu coração. Eu ainda não sei o significado, o porquê. Mas assim que eu coloquei meu joelho no chão, Ele falou: força. E só isso. Pode ter ocorrido algo ao seu coração. Talvez você não tenha entendido. Talvez você tenha tido uma visão, talvez você tenha ouvido alguma coisa, mas continue, meus irmãos, na busca. Eu creio que Deus falou com muitos e muitos de nós, e Ele vai continuar testificando a vontade dEle. A semana de primícias vai até o dia 7, e eu quero desafiar você a voltar, porque a gente fica com a igreja aberta o dia inteiro para você vir orar. Às 18 horas temos sala de oração, às 9h30 da manhã temos roda de leitura da Bíblia, e amanhã nós teremos a continuidade. O dia 6 é sobre perseverança, e o dia 7 sobre missões. E eu quero você aqui continuando, buscando ao Senhor. Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Jejue, ore, busque de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar, encerrando esse culto. Obrigado, meu Deus, pelo 5º dia da nossa semana de primícias. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma boa semana a todos. Aleluia.